Se você está feliz aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém, aleluia. Irmãos, Deus colocou uma mensagem no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês, né, nesta live. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do 22 ao 33. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Amém. Vou pedir para o Tiago ler. Achou aí, Tiago? 5 do 22 ao 33. É um texto bastante conhecido, principalmente daqueles que se casaram, né, perante o Senhor. Com certeza ouviram essa passagem bíblica. Aleluia. Aqui tem o subtítulo: O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas. Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o seguinte: igreja e família. Então, não sei se vocês perceberam, mas esse texto que o Tiago leu, de Efésios 5, do 22 ao 33, a palavra igreja aparece. A palavra marido também aparece 3 vezes. E a palavra esposa também aparece 6 vezes. Então, queridos, abre a porta. Problemas técnicos. Aleluia. A nossa cachorrinha, ela não pode ouvir uma motoca, né? Ela já pensa que é o entregador de pizza. Ela faz esse escândalo, né? Mas glória a Deus. Vamos retomar aqui, irmãos. Então, irmãos, como nesse texto aparece a palavra igreja 6 vezes, marido também, a palavra marido 6 vezes, e a palavra mulher também 6 vezes, a cada dia, queridos, eu me convenço, né, da importância de nós termos uma mesma revelação, tanto para a igreja como para a família. Ou seja, nós cristãos precisamos ter o mesmo discernimento, né? Tanto para a família como para a igreja. Então nós precisamos discernir isso, que igreja e família tratam da mesma revelação. E por que, irmãos, nós precisamos ter esse discernimento? Poderíamos responder essa pergunta de diversas maneiras, mas a que veio no meu coração é a seguinte: por que nós temos que ter esse discernimento de que igreja e família tratam da mesma revelação de Deus?
Porque a tendência de alguns cristãos é dar mais importância para a sua família e se esquecer da igreja. E há outros que dão mais importância para a igreja do que para a sua própria família, né? Se eu me preocupar apenas com a minha família, em detrimento da igreja, quem vai sofrer, irmãos, vai ser a minha família. E ao contrário também, se eu me preocupar a esquecer da minha família, ou eu falei ao contrário? Se eu me preocupar apenas com a igreja, esquecer da minha família, tá certo? Agora? Não? Então deixa eu retomar. Se eu me preocupar apenas, irmãos, com a minha família e esquecer da igreja, a minha família vai sofrer. E se eu me preocupar apenas com a igreja e esquecer da minha família, a minha família também vai sofrer, né? Está escrito lá na mesma carta de Efésios, no capítulo 2, está escrito que nós somos concidadãos e santos, membros da família de Deus. Então nós não seremos membros da família de Deus. Nós somos agora membros da família de Deus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus e temos um Pai que é Deus. Então nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E o versículo continua: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós estamos edificados, irmãos, sobre um fundamento. E esse fundamento é aquele que os apóstolos e os profetas do Senhor colocaram na igreja. E este alicerce, este fundamento, não é outro senão o próprio Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a família natural, a minha família, a tua família, a nossa família natural, a família natural aponta para a família espiritual. E ambas devem caminhar juntas. Então, a família depende da igreja. E a igreja depende da família. Por isso que, nesta reciprocidade de dependências, a igreja dependendo da família, a família dependendo da igreja, não pode haver, irmãos, desigualdade, mas equilíbrio e unidade. Porque senão vai acontecer o que eu disse há pouco. De repente eu me dedico muito à igreja e esqueço da minha família. Ou de repente eu me envolvo demais com a minha família e eu tenho que fazer isso também e esqueço da igreja. Então, neste processo, irmãos, tem que haver equilíbrio, unidade e comunhão. Um texto aqui que eu separei, irmãos, para dar algumas ilustrações para vocês, são os seguintes, alguns versículos. O apóstolo Paulo, quando ele orientou a igreja, quando ele orientou Timóteo em relação aos diáconos, aqueles que iriam exercer alguma função na igreja, uma das qualificações é a seguinte: se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então você percebe, igreja e família têm que caminhar juntos. Nós temos que ter a mesma revelação. Então, para mim cuidar da igreja do Senhor, eu preciso governar bem a minha própria casa. Eu governando bem a minha própria casa, eu vou governar bem e ajudar na igreja do Senhor. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte: se o marido brigar com sua mulher, quando ele for orar, suas orações serão interrompidas. Então, olha, irmãos, como isso é sério. Imagine um marido brigando com a sua esposa. E de repente esse marido vai orar. O que a palavra de Deus diz? Que esta oração ela é interrompida. Quando o apóstolo Paulo ele escreve sobre as relações matrimoniais, e o Tiago leu aqui, Efésios 5:31, o apóstolo afirma ser este um grande mistério. E que grande mistério é este, irmãos, que ele está se referindo? Ele está se referindo a Cristo e a igreja. Então, Cristo e a igreja é um grande mistério, irmãos, que foi nos revelado nesses últimos tempos.
E ele diz que a mulher representa para o marido o que a igreja representa para Cristo. Então você percebe que os apóstolos, o evangelho, ele ensina isso, ele ministra isso, que igreja e família tratam da mesma revelação. O mesmo entendimento que eu tenho em relação à minha família, eu tenho que ter em relação à igreja e vice-versa. Eu também coloquei aqui, irmãos, aquele texto de Hebreus, que diz o seguinte, que nós jamais podemos deixar de congregarmos. Então eu, você, a nossa família, não pode jamais deixar de congregar. Por quê? Porque eu, a minha família, nós precisamos da igreja. E a igreja precisa da nossa família. Porque ambas caminham juntas. Deus tem a mesma revelação, tanto para a igreja como para a família. Sabe? Então, amados, nós precisamos discernir que a bênção de Deus para a nossa família, você tem uma família, eu tenho uma família, né? Nós precisamos entender, discernir que a bênção de Deus para a minha família, para a sua família, para a nossa família, vai depender do nosso envolvimento e comprometimento com a igreja. Né? E que a bênção de Deus para a igreja, ela também depende do meu envolvimento e do meu comprometimento com a minha família. Então, eu comprometido com a minha família, envolvido com a minha família, e isso todos nós sabemos fazer muito bem, né? Nós amamos a nossa família, né? Mas nós também temos que amar a família de Deus. Então, quando eu me envolvo e comprometo com a minha família, a bênção de Deus, também a bênção que vem para a minha família, vem para a igreja também. Então, amados, a nossa família, se eu tiver esse entendimento, né, se eu tiver essa revelação bem equilibrada na minha vida, se eu entender muito bem essa verdade de Deus, a minha família ela não será prejudicada quando eu me envolver e me comprometer com a igreja, sabe? E a igreja também, ela não será comprometida, né? Ela não vai sofrer, aleluias, quando eu me envolvo e me comprometo com a minha família. Porque a família natural, irmãos, ela aponta para a família espiritual, né? E a família espiritual caminha junto com a família natural. Então, a minha família, a tua família, nossas famílias naturais, né? Elas apontam para a família espiritual, a família de Deus. Todos nós, cristãos, fazemos parte da família de Deus. Então, vamos imaginar assim, irmãos. Se Deus tem planos para a igreja, isso significa que esses planos é para a minha família e para a tua. Se Deus, irmãos, tem promessas para a igreja, isso significa que essas promessas é para a minha família e para a tua família. Se Deus tem bênçãos para a igreja, e nós ouvimos tantas pregações que Deus tem planos para a igreja, que Deus tem promessas para a igreja, que Deus tem bênçãos para a igreja. Então, todos esses planos, promessas e bênçãos que Deus tem para a igreja, tudo isso é também, irmãos, para a nossa família. Porque família e igreja e família tratam da mesma revelação de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Se nós nos dedicarmos apenas à igreja e a gente se esquecer da nossa família, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar religiosos, sabe? Nós vamos viver um evangelho que não agrada a Deus. Nós seremos apenas religiosos. E se nós nos dedicarmos, irmãos, apenas à nossa família, nós perderemos a bênção para a nossa família, porque nos esquecemos da igreja, nos esquecemos dos planos que Deus tem para a minha vida
e para a minha família. Irmãos, a Bíblia conta a história de Gideão, e todos conhecem a história de Gideão. Gideão, ele ganhou uma batalha improvável, sabe? Havia ali, acho que, milhares, de inimigos, e ele venceu aquela batalha com 300 homens. Então foi um feito glorioso. Mas Gideão, ele também é um exemplo bíblico, irmãos, desse desequilíbrio de uma pessoa que se esquece do chamado de Deus para a sua vida e vai se dedicar apenas à sua família. Então, se você ler lá o livro de Juízes, do capítulo 6 ao 9, que conta a história, de Gideão, você vai ver que ele abriu mão do chamado que Deus tinha para a vida dele. E sabe quem sofreu com isso, irmãos? A família dele, ele e toda a família dele. Para vocês terem uma ideia, Gideão, ele tinha 71 filhos. O homem não era fraco, não. Ele tinha 71 filhos. E um filho dele, para se colocar no trono de Israel, para ser rei de Israel, ele simplesmente matou 70 filhos de Gideão. Só sobrou um, chamado Jotão, para contar a história. Então, Abimeleque, ele matou seus 70 irmãos. Só sobrou um, que é Jotão. Então, amados, quando a gente abre mão do chamado de Deus para a nossa vida, isso é algo muito sério, sabe? Quando alguém abre mão do chamado de Deus para a sua vida, na realidade, ele está comprometendo a sua vida e toda a sua família. Porque igreja e família, irmãos, é a mesma revelação. Só que como o Senhor tem insistido aqui, nesse tempo aqui, nesta revelação tem que haver equilíbrio, tem que haver unidade e comunhão. Então, alguns cristãos, por abrirem mão do chamado de Deus para suas vidas, eles têm feito suas famílias sofrerem com sofrimentos de toda ordem. Talvez você conheça alguém que abriu mão do seu chamado, do chamado que Deus lhe fez. Talvez você conheça alguém que tenha feito isso, sabe, que recebeu algo de Deus e de repente largou mão, abriu mão desse chamado e até hoje está sofrendo. Então, nós não podemos fazer isso, irmãos, sabe? Quando nós negligenciamos nosso envolvimento e o nosso comprometimento com a igreja, na verdade, quem sofre é a nossa família. A nossa família, com certeza, ela vai sofrer. Amém, amados? Então, quando Deus está fazendo algo na igreja, e Deus sempre faz algo na igreja, todas as pregações nós ouvimos que Deus está fazendo grandes coisas na igreja, é porque Ele está fazendo isso, irmãos, também na nossa família. Porque a igreja de Deus, a família de Deus, ela é formada pelas nossas famílias. E quando nos correspondemos adequadamente com aquilo que Deus está falando, irmãos, a igreja e a nossa família são abençoadas. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve a mensagem de Deus, você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa misturar a tua fé à palavra de Deus. E se você fizer isso, a igreja será abençoada e a tua família também será abençoada, sabe? Porque se tem uma coisa, irmãos, que agrada a Deus, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu ouço a voz de Deus e me correspondo com esta palavra de forma adequada, então a minha igreja, a igreja do Senhor, a minha família serão abençoadas. Quais são os princípios, irmãos, que devem governar, reger a minha vida, a minha família e também da igreja? Irmãos, se nós somos cristãos,
o que deve reger a nossa vida são os princípios e os valores do reino de Deus. Não podem ser outros, né? Por isso que o Espírito Santo, de forma até insistente, ele nos fala constantemente e nos exorta, nos consola, nos admoesta, para que a gente viva por modo digno do Senhor e do Evangelho. Porque o crente, irmãos, o cristão, ele não pode viver de qualquer maneira. Nós temos um manual de regra, de conduta, que é a palavra de Deus. O Senhor nos ensina como nós devemos nos portar, como nós devemos caminhar, como nós devemos viver por modo digno do Senhor que nós servimos, daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, o vínculo da família e o vínculo da igreja são os mesmos, ou melhor, é o mesmo, é o amor. O que liga uma família, irmãos, é o amor. O que liga a igreja, né, o vínculo da igreja, é o amor. Então, o amor é o maior dos mandamentos. Não existe mandamento maior, irmãos, do que amar. Por isso que Jesus, né, ratificou isso. Ele disse o seguinte: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de toda a força. E também amar o próximo como a si mesmo. Então, o amor, irmãos, é o maior de todos os mandamentos. E o amor é o vínculo tanto da família como da igreja. Eu me casei com a Ângela por amor. Amém? Eu me casei com a Ângela por amor. E Deus me salvou porque me amou. E eu tenho que amar todas as pessoas, como Deus também ama. Jesus, certo? Na vida dos discípulos, ele deu para os seus discípulos um mandamento que eles não conheciam, sabe? Eles conheciam os mandamentos lá do Velho Testamento, mas Jesus deu para eles um mandamento novo, um mandamento que eles não conheciam. Que mandamento é esse? Que eles deveriam amar uns aos outros como ele os amava. E como que Jesus amou seus discípulos? E como que Jesus nos ama? Entregando a sua própria vida por amor de todos nós. O Senhor manda o marido amar sua esposa com o mesmo amor com que ele amou a igreja. Então você percebe que por diversas vezes a palavra de Deus ela traça um paralelo, né, entre igreja e família e igreja. Por quê? Porque é a mesma revelação. Então eu sou o marido da Ângela e eu devo amar a Ângela como Cristo ama a igreja. O Senhor manda que a esposa seja em tudo submissa ao seu marido, da mesma maneira que a igreja está sujeita a Jesus, está sujeita a ele. E lá em 1 João 4,21 diz assim: ora, temos da parte de Deus este mandamento. João, escrevendo em sua primeira carta: temos da parte de Deus este mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Você ama a Deus? Eu sei que você ama. Então nós temos que também amar os nossos irmãos. Não apenas os nossos irmãos de sangue, da nossa família natural. Os irmãos da família espiritual, os irmãos da família de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho uma aliança de sangue, né, com a Ângela e os meus filhos. Eu tenho uma aliança de sangue com a minha esposa e os meus filhos. E também uma aliança de sangue, uma aliança com Deus e com os nossos irmãos, também pelo sangue de Jesus. Sabe? Você que casou, você se lembra, você fez votos, teve aquele momento da aliança, aquele pacto.
Então, isso aí, irmãos, não acontece só na vida do cristão, isso aí não só acontece no seu casamento, na sua família. Essa aliança, esse pacto, nós também temos com os nossos irmãos, com a família de Deus. Nós estamos, irmãos, aliançados em amor com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Mas também devemos estar, irmãos, aliançados em amor com os nossos irmãos em Cristo. Porque nós somos nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos unidos e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, amados? Daqui a pouco nós vamos cantar, acho que não é esse cântico, mas daqui a pouco nós vamos cantar, antes de encerrarmos esta live, um cântico que fala sobre isso, que eu preciso de você, né? Que nós somos a família de Deus, né? Então eu quero encerrar, irmãos, dizendo uma frase aqui para vocês. E depois que Deus me deu essa revelação, essas coisas assim vieram no meu coração e eu escrevi. E eu vou ler, e depois eu gostaria que você, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, e gostaria que você repetisse comigo esta frase. É a seguinte: a minha família depende da igreja, e a igreja depende da minha família. E nesta reciprocidade de dependências, não pode haver de minha parte nenhuma desigualdade, mas unidade, comunhão e equilíbrio. E assim me envolverei e me comprometerei com a igreja da mesma forma que me envolvo e me comprometo com a minha família. Pois amo minha família e também amo a família de Deus. Tudo que sou e tenho é exclusivamente pela graça de Deus. E coloco tudo à disposição da minha família e da família de Deus. Amém? Então este é basicamente o resumo da mensagem de hoje. Então, se você realmente entende desta forma, né, eu gostaria que você repetisse comigo essa conclusão desta mensagem. Eu vou ler, tá? E você, se você concordar, claro, você pode repetir, tá bom? Então vamos lá. A minha família depende da igreja. A minha família depende da igreja. E a igreja depende da minha família. E a igreja depende da minha família. E nesta reciprocidade de dependências, não pode haver de minha parte, nenhuma desigualdade, mas união, ou melhor, unidade, comunhão e equilíbrio. E assim me envolverei e me comprometerei com a igreja da mesma forma que me envolvo e me comprometo com a minha família. Pois eu amo a minha família e também amo a família de Deus. Tudo que sou e tudo que tenho é exclusivamente pela graça de Deus. E coloco tudo isso à disposição da minha família e da família de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então essa foi a mensagem, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração para neste dia de ceia, né? Celebração da ceia, compartilhar com vocês. A gente, irmãos, passa por muitas dificuldades na vida, sabe? Ao longo de todo o tempo que eu me converti ao Senhor, você está com quantos anos, cara? 37, né?
27. 27. Há 37 anos, 38 anos que eu e a Ângela nos convertemos. E desde então, irmãos, nós nunca nos afastamos do Senhor. Temos procurado ser fiéis ao Senhor todo este tempo, sabe? Em nenhum momento nós abrimos mão do chamado de Deus para a nossa vida. E essa atitude minha e da Ângela, sabe, fez com que a bênção de Deus alcançasse a minha família. Sabe, e hoje eu vejo os meus filhos, meu genro, minha nora, meus netos, todos eles na igreja firmes, servindo ao Senhor. Talvez você conheça alguém que de repente recebeu algo de Deus, um chamado de Deus. E de repente aceitou e veio as dificuldades, os desafios, e de repente ele abriu mão desse chamado. E de repente a família dele começou a perder a bênção de Deus. Os filhos pararam de ir para a igreja, começaram a se envolver com as coisas do mundo, e muitos perderam a família, porque abriram mão do chamado de Deus para a sua vida. Então eu quero exortar você, com muito amor mesmo, sabe? Você que foi chamado por Deus, você que um dia ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus para a sua vida. Olha, conselho de amigo, conselho de pastor, jamais abra mão do chamado de Deus para a tua vida. Sabe, quando Deus nos chama, Ele também nos planta em um lugar. Sabe, nós do Ministério Águia de Cristo, foi na Águia de Cristo que o Senhor nos plantou. É na Águia de Cristo, irmãos, que nós vamos frutificar para a glória do Senhor. É na Águia de Cristo, irmãos, que nós vamos dar frutos para o Senhor. É na Águia de Cristo que nós servimos a Deus de todo o nosso coração. O meu filho está na Igreja Cristã da Família, juntamente com a minha nora e os meus netos. É lá que Deus plantou ele. É lá que ele vai frutificar para o Senhor. É lá que ele vai exercer o seu chamado, o seu ministério. E você que está nos ouvindo e faz parte de outro ministério, saiba que foi o Senhor quem te plantou nesse ministério que você está hoje. E é aí que você vai dar fruto, é aí que você vai glorificar o nome do Senhor, é aí que Deus vai te usar para a glória dele, sabe? Então, jamais abra mão do seu chamado. Ame a sua igreja, ame o seu ministério, ame os seus pastores, ame os seus líderes, ore por eles todos os dias, ame os seus irmãos em Cristo. Sabe, nós somos a família de Deus. Sabe, eu vou falar uma coisa, não me interprete mal. Jesus não vem buscar minha família nem a sua. Ele vem buscar a família dele. E a nossa família faz parte da família dele. Amém? Então, glória a Deus e aleluia pela tua vida. Glória a Deus por estarmos juntos neste tempo tão precioso. Na verdade, nós queríamos estar juntos, né? Presencialmente, fisicamente. Mas ainda não, isso não é possível. Mas glória a Deus que estamos assim, né? Online, compartilhando a palavra do Senhor. Eu aqui com a minha família, você aí na sua casa com a sua família. Então, guarde esta revelação no teu coração. Igreja e família é a mesma revelação. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Vou pedir para você fechar os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom, Senhor, estarmos juntos, reunidos na tua presença, na certeza de que o Senhor está conosco, porque tu és Deus, o Senhor não pode mentir. O Senhor disse que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui conosco, o Senhor está aí na casa do meu irmão, da minha irmã, aleluia. O Senhor está presente em nossas vidas e nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque mesmo neste tempo de pandemia, Senhor, de isolamento social,
esse tempo tão difícil, Pai, pelo qual o mundo está passando. O Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos protegido. Aleluias. Na verdade, o Senhor tem dado até além do que precisamos. E nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor. E também queremos, Senhor, te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós, Senhor, esquecemos sim da igreja, Senhor. Esquecemos sim dos nossos irmãos. Esquecemos sim, papai, do nosso chamado, Senhor. Quantas vezes, papai, nós desanimamos no meio do caminho. E por tudo isso, papai, nós te pedimos perdão em nome de Jesus Cristo. E com o nosso coração grato diante da tua presença, nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que igreja e família tratam da mesma revelação. Então, Senhor, eu amo a minha família, mas também amo a tua família. Família, Senhor, nós queremos te servir cada vez mais, Senhor, para a honra e a glória do teu nome, porque o Senhor pagou um preço muito alto pela nossa vida. Ó Jesus, obrigado, aleluia, porque foi por amor que o Senhor foi enviado a este mundo, para morrer por nós, aleluia, não para nos condenar, mas para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Muito obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos agraciou, Pai, aleluia, com a presença dos nossos filhos, dos nossos netos. Muito obrigado, Senhor, porque a minha família hoje está reunida em torno da mesa, Pai. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, o meu coração, da minha esposa, da minha mãe, os nossos corações estão gratos diante da tua presença por esta bênção, Pai. Que o Senhor também alcance o lar de todos os meus irmãos, papai. Que a tua paz e o teu amor reinem, Senhor, no lar dos meus irmãos e de todos aqueles que estão ouvindo e de todos aqueles que depois também ouvirão esta mensagem. Pai. Que todos sejam abençoados. Que o Senhor alcance cada lar, cada família com a tua bênção, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Ao nosso Senhor seja a honra. Aleluia. O poder eterno, a glória, aleluia, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Só quero ler um texto antes, irmão, de encerrar. Eu marquei aqui, Romanos 11, 33, 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os caminhos. Conheceu a mente do Senhor? Irmãos, quem de nós conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem de nós algum dia aconselhou Deus? Ou a Ele para que lhe venha. Quando nós demos ao Senhor, na verdade, quem dá tudo para nós primeiro é o próprio Deus. Aí ele encerra assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Teu coração? Amém. Glória a Deus. Então recebam mesmo. Misturem ela com a sua fé. E grande será a bênção para a tua família e para a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Tiagão? Amém. Glória a Deus.